Ao top de 5 segundos, audiência pública na Câmara de Itapiraí em rede mundial. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria, estamos dando início, à nossa audiência pública para a apresentação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o ano de 2025. Inicialmente, gostaria de saudar a todos aqui presentes, os vereadores presentes, o Jean, o Lima e o Jean Aguinello, também todo o público aqui presente, e o nosso secretário da Câmara, Jorge, já agradecendo, cedendo o espaço para nós, como sempre, nos ajudando nessa formalização da audiência, Gostaríamos, claro, que nosso auditório estivesse lotado, mas todos aqui, se sintam bem-vindos e obrigada pela presença. Vou iniciar a nossa audiência explanando brevemente como é que foi essa construção da Lei Orçamentária Anual, também para as pessoas que estão nos ouvindo, através da TV Câmara. Se tiver também alguma sugestão, mandar pelo YouTube e Facebook, Jorge? Isso. Também podem, Instagram também, podem colocar algumas perguntas, Inicialmente, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, é uma das peças, a terceira peça do nosso planejamento, que é composto pelo PPA, que é pelos 4 anos, projeto de 4 anos, depois vem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e por último a LOA, que é onde a finalização, o finalístico da execução orçamentária dentro do município, A LOA, ela é feita anualmente, a gente tem que mandar aqui para vocês, para essa Casa Legislativa, até o final de setembro. Então, já há 2, 3 meses atrás, nós já fazemos dessa forma o levantamento das necessidades para o próximo ano, junto com cada setor. A LOA não é feita somente por uma pessoa ou duas. O que nós fazemos lá no setor de contabilidade é o cálculo, de quanto a gente vai ter para gastar para poder executar todos os projetos. Eu me chamo Maristela Bortolini, eu sou contadora no município de Itapiraí, já há 13, vai para 13 anos quase, Então, nós somos lá e fazemos os cálculos. O que antecede a LOA é sentar com cada secretário, então nós sentamos com todos os secretários, todos os diretores de todas as pastas, saúde, social, educação, para saber quais são as dificuldades deles, que eles estão enfrentando esse ano, e como é que a gente conseguiria, tentar encaixar dentro do orçamento, para tentar sanar essas dificuldades de hoje, tanto na área de pessoal, da falta de profissionais, para tentar melhorar essa questão, e também da infraestrutura, com todos os setores, inclusive com o setor de infraestrutura, que é a garagem, e o secretário de governo, e junto com o prefeito, porque a LOA é uma proposta do executivo, o executivo, de acordo com a proposta de trabalho dele, do plano de governo dele, faz a proposta da lei orçamentária todos os anos, e se houver alguma alteração, as outras peças também são alteradas, como a gente sempre manda para vocês, uma sequência da outra. Então, nós sentamos com os secretários, eles passaram para a gente quais as dificuldades deles e o que eles precisariam para o próximo ano, e a gente foi tentando encaixar e projetar, de acordo com os cálculos, que a dona Terezinha já vai explicar como é que foi feito e como foi o cálculo. E também nós fizemos, junto com a Câmara, uma consulta pública, deixamos lá na internet, todos os munícipes poderiam entrar e dar sugestões e dizer qual eram os setores que, na opinião deles, seriam, gostariam de ter mais investimentos. E os setores, depois a gente passa junto com o processo de envio para o Legislativo, a gente já pode deixar disponível também como que foi os gráficos e as coletas dessas sugestões. É só para passar para vocês brevemente, nós tivemos 30 participantes nessa pesquisa, e as áreas que devem ser priorizadas segundo a nossa pesquisa, em primeiro lugar, a educação, em segundo lugar, a saúde.
que, coincidentemente, são os 2 setores que mais têm investimento, né? São os 2 setores que mais têm despesas, no caso, que é uma porcentagem maior do orçamento. Em segundo lugar, vem segurança, depois transporte público, assistência social, desenvolvimento econômico, esporte e lazer, agricultura, saneamento básico, iluminação pública, cultura, turismo e meio ambiente, né? Tudo em porcentagem, depois a gente vai mandar, e as sugestões que os munícipes fizeram. A gente acha muito importante também para que a gente possa, né, saber qual é os anseios da população. Gostaríamos de atender a todos? Sim, mas infelizmente o nosso orçamento ele é restrito. Nós fazemos parte, né, do município, é um município pequeno, e a dona Terezinha já vai explicar também a composição das receitas, que os senhores também aqui, os vereadores, já sabem que a nossa composição da receita, a maior parte é por transferências constitucionais, então nos limita muito, né, no orçamento. A gente faz cálculo em cima de cálculo e tenta poder fazer o melhor dentro das possibilidades de uma saúde financeira para o município. Eu passo a palavra à dona Terezinha, diretora de Administração e Finanças da Prefeitura, que vai poder explanar mais sobre agora efetivamente qual é a nossa proposta, né, a proposta do Executivo para o orçamento de 2025. Boa noite a todos presentes e quem está na live. Vou falar um pouco do orçamento público na parte teórica. Tá? O orçamento é um instrumento que está na Constituição, no artigo 165. Desculpa, gente. Que prevê a receita e as despesas para o exercício seguinte. Ela tem amparo, começando, como a Maristela já frisou, começa com a PPA, que é o planejamento para 4 anos. Ela começa no segundo ano do prefeito, porque o prefeito, o ano que vem, que for eleito, ele prepara os 3 anos dele e deixa o próximo pronto, porque o PPA é 4 anos. E todo ano a gente faz a LDO e a gente segue a Lei 4.320, que é a Lei de Contabilidade Pública. Então, essas são as diretrizes que a gente tem como parâmetro para fazer o orçamento dentro de uma legalidade. Daí, as influências, tá? A regularização, a gente tem aqui o planejamento, PPA, LDO e LOA. No plano plurianual, é aquilo que eu já te disse, é projetado para os 4 anos, um período de 4 anos, iniciando no segundo ano do prefeito e indo até o primeiro na gestão seguinte. O orçamento propriamente dito é composto pelo orçamento fiscal, orçamento de seguridade social e orçamento de investimentos. Esse orçamento de investimentos não é orçamento propriamente dito do município, seria empresas estatais que leva essa fatia. Então, nós temos o orçamento fiscal e o orçamento de seguridade social. O orçamento de seguridade social entra o quê? A saúde, a assistência social e, no caso dos municípios que têm previdência própria, entraria a previdência própria. No nosso caso aqui, entramos na seguridade social como orçamento de seguridade social, a saúde e a assistência social. Pode passar, que é a continuação. Tá? Daí tem o gráfico aí, né? Como que começa? Começa com a elaboração do PPA, vai para a LDO, depois vem a LOA, projeto de LOA, que é justamente nessa fase que nós estamos, a discussão e aprovação pelo Legislativo e volta para o Executivo para execução fiscal, da execução dos projetos. Então, essa é o conceito que nós temos, que é de acordo com a legislação, sobre as leis de planejamento, que são as 3. Agora, nós vamos entrar já na evolução da receita. O que nós temos como parâmetro? A gente pega os 3 exercícios anteriores, tá? Para ver toda a arrecadação. A gente pega o exercício em execução para projetar o ano seguinte. Então, nós temos, resumidamente aqui, 2021, nós tivemos 35.559.368,30. 2022 pulou para 45.788.282,
Por que esse salto? Porque a gente teve bastante emendas. Tá? As emendas faz parte do orçamento, né? Orçamento fiscal. 2023, nós tivemos 47.544.606,13. Para 2024, este ano, a gente projetou 47 milhões. E para 2025, a gente projetou 54.500.000. Esse é o nosso orçamento dentro de uma realidade, sem superestimar nem subestimar as previsões. Então, essas são as nossas previsões de receitas e arrecadação dos 3 anos anteriores. Daí eu trouxe como gráfico, o gráfico, isso, pode voltar um tá. Gráfico, para assim, nossa realidade em Itapiraí. Vocês vão ver aí, a percentagem de gráfico bem alto ali, é as transferências constitucionais que nós temos, tanto do governo federal como estadual. Isso representa 85,82% de toda a arrecadação do município. Então, aí, é aquilo que a Maristela falou, a gente vive de transferências, porque o município tem uma extensão territorial muito grande, mas a população ela é pequena, né? Então, e também por causa das áreas de APP, nós não temos como estar trazendo indústrias. Então, a gente vive praticamente de transferências. Para vocês terem uma base, essas transferências, ela importa em 46.773.269. Contrapartida das nossas receitas próprias, que são os impostos e contribuições, a gente tem 5.520.000, que é a nossa segunda receita, a proporção. Então, quando nós temos 85,82 de transferências, nós temos 10,13 de receita própria, né? Então, mostra bem a realidade do nosso município. Daí, depois, nós vamos para a evolução da despesa. A despesa, a gente tem como parâmetro a realizada no ano anterior, a projetada para este ano e a prevista para o ano que vem. A realizada em 2023 foram 49.903.412,61. Este ano, ela foi em 47, porque o orçamento tem perfeito equilíbrio, né? A receita e despesas, ela tem que estar iguais, consoantes. E prevista para 2025, 54.500.000. Como te disse, ela tem equilíbrio financeiro. Então, receita 54.500.000 e despesa 54.500.000. Na evolução da despesa, eu vou apresentar 2 gráficos. Um que seria por função, né? Nós temos aqui, começando com o legislativo, deu 1.656.000, que representa... aqui. 0,45. Não, é aqui. 0,1. 3,4%. Depois nós temos a administração, com 13,20%. Depois nós temos a segurança, com 0,20%. Depois nós temos a assistência social, com 4,85%. Daí nós temos a saúde. A saúde está com 27%. Por que vocês vão falar assim? Porque está diferente do que eu falei, que a gente está com mais de 30%. Aqui, nesse gráfico, ela pega todo o orçamento do município. No outro que eu vou apresentar depois, que eu falei que passa dos 30%, é só recursos próprios, né? As de origem de impostos e as transferências constitucionais. Daí tem a educação com 30,33%. Daí nós temos a cultura com 3,75%. Nós temos o urbanismo com 7,52%. É onde entra a infraestrutura. Depois nós temos saneamento, R$40 mil. Por que o valor... porque o valor é pequeno? Porque saneamento é de competência da Sabesp, a gente tem parceria, então o que entrou aqui? Só algumas unidades, fossas, sépticas que o município vai estar fazendo. Depois nós temos gestão ambiental, com 1,85%, agricultura, 0,41%, comércio e serviços, 694 mil, que representa 1,27%. Comércio e serviços é a parte do turismo, aqui entra o turismo. Depois nós temos o transporte com 3,84%. Depois nós temos esporte
Esporte amador de lazer, com 611 mil, 1,12. Nós temos encargos especiais, 590, que representa 1,08. Esses encargos especiais é a classificação do PASEP, que a gente é obrigado a recolher de acordo com a legislação federal. Turismo, comércio e serviços, é o 23. 1,27. Tá 694 mil reais no turismo, tá? Daí nós temos, finalizando aqui, reserva de contingência no 0,99, o código 0,46%. Reserva de contingência, o que que é? De acordo com a lei 4.320, a gente é obrigado a deixar uma reserva, caso uma calamidade, riscos fiscais. A gente tem que ter uma percentagem, uma reserva, para poder cobrir esses riscos fiscais não previstos, né? Então, isso daqui nós temos essa evolução da despesa por função. E também a gente fez por grupo. O próximo gráfico. O que nós temos nesse grupo aí? Nós temos pessoal e encargos sociais. 25.001. Ela representa 45,87% de toda a arrecadação. Daí temos outras transferências correntes. 26.202, que representa 48,08%. Por que essa porcentagem é alta? Entra toda a manutenção. Saúde, infraestrutura, educação, só não entra as obras, mas o resto está tudo aqui como manutenção. Então, a gente classifica a folha de pagamento como pessoal encargos, que é aquele valor que eu falei para vocês que importa em 45,87, as demais despesas de manutenção, 48,08%. Daí nós temos investimentos, 3.047. Vocês verem que é uma fatia pequena, mas é tudo que foi possível. E tem mais uma coisa, eu não posso dizer, não, vamos diminuir esses investimentos e colocar na manutenção, por exemplo. Não, na Constituição tem um artigo, 167, se não me falho, que fala que o município tem que investir pelo menos 5%, tá? Ou fala 95% em custeio e 5% em investimentos. Ele começa com 15%, mas impossível Itapiraí conseguir alocar todo esse recurso. Então, a gente pega o máximo que a gente pode colocar, que é o 5%. Então, a gente fechou aqui com 5,59%, tá? Esse é o total de investimentos. E temos a reserva de contingência, que representa 0,46%, que é aquela reserva que eu falei que nós somos obrigadas a deixar para uma emergência, uns riscos fiscais. Agora nós vamos entrar na aplicação do ensino, tá? O ensino, nós temos aqui recursos dos 25% e do Fundeb, tá? Nos 25% da educação, a gente sempre fechava com 25%, 25% e pouquinho. Por causa do ensino integral, a gente foi para 28,06%. Então, mesmo aquela economia que a gente falou, do transporte, que a gente vai diminuir os gastos com transporte, mas ela é mais cara, porque tem os profissionais que a gente teve que implantar, os projetos, né? Então, ela fechou o orçamento para o ano que vem com 28,06%. E no Fundeb, tá, que representa 6 milhões... Deixa eu ver onde está aqui o Fundeb. Só um minutinho. Fundeb, 7.082.000, as despesas, a receita, 8.940.000. Esse valor, 70. 94,37. Esse 94,37 é só folha de pagamento, tá? Que seria, pela lei, Constituição, seria 70%. Mínimo, posso gastar até 100%, mas 70%. Mas, diante da nossa estrutura, a gente está gastando 94,37%. Então, a gente percebe que toda a manutenção praticamente vai nos 25%. Tá? E nós temos aqui o 2806, já falei. As
as despesas mais folha de pagamento, como já disse, 8.438.000, só com o recurso do Fundeb. Outras despesas com recursos do Fundeb deu 477.000, que totaliza o total previsto no orçamento, 8.915.000. Com recursos dos 25%, nós temos na educação infantil 523.000, já tirando tudo que vai ser gasto com o Fundeb. 4.312.000 com ensino fundamental. E aqui as vinculadas. As vinculadas, né, todas juntas, deu 13.774.000. Fundeb e mais a educação e mais as transferências adicionais que a gente recebe para a educação. Nós temos para a educação infantil 560.000, que é o QESE. Nós tivemos uma perda muito grande com o QESE. No QESE nós perdemos 60%, diante de uma mudança que o governo federal fez. A gente estava previsto arrecadar 1.100.000 este ano, a gente vai arrecadar 500.000, tá? Essa foi uma diferença que o governo mexeu na legislação. Ela tirou do Sudeste, dos estados do Sudeste, e levou para o Norte. Né? Diante dessas mudanças, o Norte ganhou e nós perdemos. Uma média de 700.000 aí. Daí, com a educação infantil, 560.000. No ensino fundamental, entre transporte escolar, entre o QESE, 1.949.000. E nós temos uma despesa aqui que entra na educação, mas não na percentagem, de 244.000, que é o transporte que nós fazemos do nível universitário, transporte de estudantes para Sorocaba. Esse é o custo do transporte. Até aí alguma pergunta na educação? Porque daí vou passar para a saúde. Posso? Saúde. A saúde. Aquelas impostos e transferências constitucionais previstas, igual eu falei, a gente tem um orçamento de 54 milhões, mas impostos a gente está previsto 41.115.000. Desse valor, nós teríamos que gastar 6.167.250, que seria o mínimo, né? Que seria os 15%. Na saúde, nós fechamos as despesas. O que está contemplado aqui? É mais uma assistente social na área de saúde e uma TO. Tá? Com isso, nós chegamos em 30,70% da total desses impostos sobre o orçamento. Das transferências, a gente está projetado para receber 1.655.000 do governo federal e 345.000 do Estado, totalizando 2 milhões de reais. Daí nós temos na atenção básica 1.967.000 desses recursos, na vigilância sanitária 35.000, na vigilância epidemiológica 90.000, na vigilância epidemiológica está bem contemplada mais um agente de endemias. Então, o total de despesa não computada no cálculo mínimo, que é dos 25%, né, dos 15%, tá, deu 2.092.000, que são esses de transferências constitucionais e constitucionais, tanto do Estado como do governo federal. Então, o total das despesas com a saúde, 14.713.000, esse referente a recursos que atingiu aqueles 30,70%. Tá? Então, essa foi a composição que nós fizemos, com todos os cálculos, como a Maristela já falou, com reuniões feitas com os secretários, cada um da sua pasta. Quer dizer, as necessidades são muitas, mas aí foi definido com eles quais seriam as prioridades para a gente estar alocando os recursos. Só mais um esclarecimento. Na hora de a gente fechar o cálculo, né, igual a Terezinha falou, nós projetamos, né, junto com o Dr. Pedro, que nos pediu a necessidade, ele viu a necessidade do setor dele de uma assistente social, né, e também para poder desafogar um pouco
à assistência social, né? Na concessão, né, de medicamentos, de exames e tal, e da terapeuta ocupacional. Mas não significa que não terão outras coisas, porque o cálculo a gente já vê o que está sendo executado hoje e tem que projetar também o reajuste, né? Então, para que não se perca o serviço, né, a gente tem que, é nossa obrigação de fazer esse cálculo da forma com que nós já gastamos hoje, do que nós já temos de despesa hoje, de despesas variáveis, que é de medicamentos, enfim, toda a planilha, todo tipo de despesa é feito para a gente continuar fazendo os mesmos serviços, a gente vai gastar tanto. Então, isso a gente já é a nossa obrigação, né? A gente já precisa calcular o que a gente já está fazendo, porque a gente já sabe que ano que vem, para continuar fazendo isso, a gente vai ter que ter esse valor, né? Então, por isso que é difícil acrescentar mais coisas, porque a gente já tem um valor fixo já para poder dar continuidade, né? A gente sabe que não é 100%, mas que tenta ser o melhor possível para a população. Mas a gente tem ainda, além do que já está executando, também o reajuste, né, do próximo ano, que todas as despesas têm, né? Todo de consumo, né? No caso, medicamentos ou qualquer outro gasto da saúde, combustível, né, que é uma fatia grande também, vai ter reajuste. Então, a nossa obrigação é manter, né, primeiramente manter os serviços já executados. Na audiência agora, mas já está todas classificadas, todas as emendas impositivas apresentadas pelos senhores, está tudo classificada com a fonte de recurso de destaque. Essa fonte de recursos, até o ano passado, a gente não tinha ainda. Agora o Tribunal de Contas já identificou uma fonte de recurso, então ela vai vir bem transparente. A 08 são as emendas impositivas, tá? Para vocês acompanharem quando vai ser executada, saldos, tudo isso através dos balancetes, ela vai estar bem explícita na fonte de recursos 08, as emendas apresentadas por vocês. Agora a gente vai passar por programas de governo. Pois não. Então, como cidadã de Itapirai, eu gostaria de colocar aqui uma problemática da nossa população, que é com relação ao transporte, né, como a senhora está falando sobre a LOA 2025, no setor de área de saúde. A gente tem uma dificuldade aqui em Itapirai, que é a condução. Nem todos têm condições de se locomover até o hospital. O que ocorre? Muitas vezes a pessoa, no estado de necessidade, vem do hospital, uma ambulância. O que ocorre? A ambulância vai buscar essa pessoa até a sua residência. Muitas vezes é um local distante, é o bairro do Bauru, ou o bairro dos Góis, independente do bairro que seja. Às vezes é uma distância que a pessoa não pode se locomover. Desses recursos destinados à área da saúde, eu, como pessoa, sugiro que se pudesse disponibilizar um veículo para ficar totalmente à disposição na Santa Casa, para poder se locomover e levar de volta esse paciente até a sua residência, para não precisar usar a ambulância. Porque assim, o que acontece? Esse veículo está à disposição da população que não tem condições de, após o seu atendimento médico, né, ela já está sendo atendida porque ela não está bem de saúde. Ela vai passar pelo médico, ela vai ter uma melhora, mas ainda não está em condições de, por exemplo, sair andando no hospital. Então, o que acontece? Às vezes, eles disponibilizam a ambulância para levar até a sua casa, mas às vezes não. O que ocorre? Às vezes que eles disponibilizam a ambulância, se alguém ligar para uma emergência para precisar de uma ambulância, a ambulância não se encontra. Então, temos duas problemáticas. Seria disponibilizar a ambulância, que há uma necessidade de estar sempre no hospital ali para estar indo buscar um paciente que às vezes está em estado grave ou não, precisa de tratamento, e o fato de precisar de alguém para poder locomover e transportar esse paciente que não tem condições de ir. Lembrando que, como todo mundo que sabe, Itapirai não temos Uber, temos táxi, mas dependendo do horário não temos táxi disponível, e o ônibus também só temos a linha que transporta os estudantes. Então, essa é a minha sugestão, para que seja disponibilizado um veículo só para essa finalidade, de levar esses pacientes até a sua residência após o atendimento médico. Sua sugestão já foi anotada aqui na ata, e o Dr. Pedro está aí também, né, nosso secretário de saúde, já escutou a sua sugestão e dentro das possibilidades, com certeza a gente tentará ajustar essa problemática dentro das possibilidades, mas eu já anotei aqui também para a gente poder
dar sequência e tentar resolver, com certeza, tá bom? É que a sugestão dela seria outro carro mesmo, né? Não ambulância, a possibilidade é outro. Sim, sim. Então, a sugestão, como eu falei, a sugestão foi anotada e dentro das possibilidades, né? A gente... Como o senhor secretário de saúde mencionou, ainda ele disse que não é possível dentro do orçamento para a área de saúde. Mas eu, como cidadã, tenho conhecimento que o nosso município tem hoje vários veículos que foram agregados aqui ao patrimônio da cidade neste ano, aqui, principalmente no ano de 2024. Então, muitos veículos ficam ali no Brás, sei que são disponíveis para assistência social. Então, essa parte também seria uma assistência social. Essa parte de locomover, de levar o paciente para pessoa desse, também se trata de uma assistência social. Então, eu acredito que poderia também trabalhar e se empenhar um veículo desse que está ali no trás. É que daí também não seria só o veículo, seria um plantão de motorista para poder levar. Então, existe uma série de, né, de questões, no caso de gestão, para serem resolvidos para poder sanar essa problemática, na verdade, né? Mas a sugestão é sempre bem-vinda, é claro, porque muitas cabeças pensam melhor com certeza, né? Sim, sim, tenho certeza. Eu já passei por isso, que eu fui no hospital, naquele momento não tinha como ir embora, eu estava suspeita de Covid, aliás, eu tinha até dado já o parecer de Covid, passei no hospital, era madrugada, eu não tinha como ir embora. Eu tive que chamar uma polícia, uma viatura da polícia militar. Entendi. Não disponibilizaram a ambulância para ir embora. Entendi. Não tinha nem carro para levar. Podemos... Alguém mais tem alguma colocação para a gente poder? Então, agora a gente vai colocar a disposição dos programas de governo na parte de investimentos, o que foram alocados dentro daqueles 5,5 que eu falei para vocês. Nós colocamos equipamentos para as escolas municipais no valor de 180 mil, que por causa do ensino integral e ampliação que está sendo José de Moura, a gente precisa mais desse valor. Inclusive, é um veículo também que está sendo projetado aqui. A ampliação da escola José de Moura Glácia. Vocês podem até dizer, por quê? Isso já aconteceu este ano. Foi ampliado as salas de aula este ano, para atender o ensino integral, mas precisamos concluir com os sanitários, a outra parte de infraestrutura necessária para o atendimento dos nossos alunos lá do José de Moura Glácia. Daí? Pois não. Da secretaria, um veículo? Tá, um veículo. Para a Secretaria Pra da Educação. secretaria. Pra Não é Secretaria do da José de Educação. Moura, é Tá. para a secretaria, no caso. Né? Tá? É que a educação acaba daí, às vezes, né, a administração acaba adquirindo o novo para poder já passar também, dependendo do ano de uso, passar para a administração geral também o outro veículo. Essa foi uma Não, sim, que ela reivindicação. falou Moura Graça, Ah, não falou- entendi. Não. Ah, eu misturei, desculpa. O veículo é para a Secretaria de Educação, que são equipamentos para as escolas, inclusive um veículo, né, para substituir o que já está lá. Daí veio a ampliação da José de Moura, que seria uma infraestrutura para atender essa ampliação que teve, né, com sanitários e todas as necessidades para atender bem o aluno. Ampliação da rede de iluminação pública. Este ano a gente investiu bastante nesses projetos e para o ano que vem está projetado mais 94. Tanto é que tem a emenda de um dos vereadores, as duas emendas, para continuar com esses projetos de ampliação da rede. Daí nós temos pavimentação e obras complementares. Perdão, peço a palavra novamente. A senhora entrou numa outra temática que eu gostaria de também estar apresentando na sua audiência, com relação à iluminação pública. Todos nós contribuímos com a iluminação pública, tanto que moramos aqui na área urbana, quanto os que moram na região da área rural. Aí eu gostaria de questionar uma coisa e sugerir uma outra. Meu questionamento é, por que é contribuída a iluminação pública em todas as regiões, inclusive
Porque é um projeto muito caro, mas vai chegar em todas as áreas em tempo oportuno. Por quê? Os recursos que a gente arrecada da iluminação pública, ela é praticamente já investida no próprio manutenção da iluminação pública. Então, esse ano sobrou só 40 mil. Assim mesmo, a gente investiu com as emendas dos vereadores, a gente elevou para 94 mil, tá? Então, a pretensão é devagar, porque, igual eu falei no começo, os recursos são muito poucos no município, né? Então, a esperança é que um dia chegue iluminação pública para todos os bairros do município. Itapiraí é muito atípico, porque ele tem, assim, uma população pequena e concentrada em Itapiraí, mas a extensão rural ele é muito grande. E daí é muito caro esses projetos. O valor, no caso, o valor pago ainda não consegue cobrir a totalidade da expansão da rede, falando de expansão, porque além da expansão, que é aumentar, nós temos a manutenção, que é a conta da iluminação pública. Todo ponto de iluminação novo, a gente paga a conta. Igual a gente paga na casa da gente, a prefeitura paga do município todo da iluminação pública, entendeu? Então, na verdade, a taxa de iluminação pública acaba sendo só para poder ainda um pouco amortizar a nossa manutenção da iluminação pública, para que a gente possa fazer um investimento de expansão. Daí já é outro recurso e nem a taxa consegue pagar a manutenção, quem dirá a expansão. Entendeu? Porque a receita e despesa não casa, no caso, a receita é muito baixa. Maristela, Oi. deixa bem esclarecido essa parte de manutenção, porque muitos vão entender que a manutenção que a Electro dá, aí tem uns que falam que é a prefeitura e outra é Electro, então se deixa bem esclarecido, porque fala recada para manutenção então muitos munícipes vão entender que a prefeitura tem a obrigação de fazer o serviço da Electro. Não. Na verdade, assim, a prefeitura faz a expansão, né? Ainda a manutenção que eu digo da iluminação pública, a manutenção é o pagamento da conta da iluminação. Da luz, isso. Igual a gente paga da nossa conta, toda hora que acende e apaga, isso. Então, a manutenção da iluminação pública não é manutenção de lâmpadas, é manutenção da conta da iluminação pública, né? De cada lâmpada acesa. Isso, de cada lâmpada acesa. O povo entende, cada lâmpada acesa o município tem que pagar. Isso. Por isso que esse programa da gestão de trocar as lâmpadas amarelas por LED é a intenção de baixar a nossa conta, né? Baixar a nossa manutenção da iluminação pública da nossa conta, né, geral do município todo. Pense que cada poste o quanto consome, né? Então a tendência é tentar trocar a maior parte das lâmpadas para lâmpadas de LED, a lâmpada fria, que é um consumo menor, né? Então já foi feito o cálculo e daí na hora que vem a conta para a gente, a tendência é essa, para poder ter mais dinheiro, né, ter mais recursos para poder investir na expansão para a zona rural, no caso, né? Daí nós temos aqui pavimentação e obras complementares, 100 mil. Esse é um valor simbólico só, porque a pavimentação também é um investimento de alto custo, e a gente colocou no caso de buscar parcerias, que pretende-se buscar parcerias, né, com o governo federal e estadual, e seria como contrapartida. Daí abrigo de ônibus, está projetado mais 2 abrigos de ônibus, no valor de 20 mil reais. Implantação de calçamento e paisagismo, uma Bolivar, 300 mil. O terreno vai ser adquirido este ano e para o ano que vem seria a implantação. A unidade de saneamento individual, isso aqui também seria na zona rural, tá? 40 mil reais. Ampliação da frota, porque aqui está destacado a ampliação da frota, porque quando é o veículos em substituição, ela já entra classificada como investimentos, mas não é uma ampliação. Aqui é um veículo para acompanhar as máquinas, para ser aquele comboio que leva os combustíveis até as máquinas, para melhorar a qualidade. Carro de apoio, para levar, né, melhorar a qualidade de vida daqueles pessoal que trabalha e mesmo vindo transportando para a cidade, o custo é alto, né? Então, na verdade, seria de transportar da forma correta e salubre combustível, esse tipo de coisa que eles transportam, né? Para fazer de forma formal e ter um veículo próprio para isso.
Isso, que daí não precisa voltar para ficar reabastecendo. Ampliação da coleta seletiva, R$40 mil, que o município já vem investindo bastante em coleta seletiva, né? Ou a caçamba, ela entra como manutenção, mas a estrutura, a instalação, ela entra como investimentos. Instalação de um ecoponto para construção civil. Também o meio ambiente está exigindo, é uma necessidade ter um lugar correto para descartar os entulhos de construção civil. Está projetado 150 mil. Ampliação da praça de eventos, 800 mil. Essa ampliação da praça de eventos, ela está projetada a uma sala, um salão para a banda, ali no espaço, tá? E a ampliação da cobertura. Porque cada evento que tem, a gente contrata tendas que vai ficando muito caro para manutenção. Então, esse valor que está projetado. E começar a estruturação da Cachoeira do Chá. Tem algumas pendências diárias que estão sendo regularizadas, né, desapropriadas, e daí está projetado 150 mil, que seria uma etapa, porque a estrutura da Cachoeira do Chá para atrair o turista, né? Então, precisamos de estar investindo lá na Cachoeira do Chá. O total de convênios não está projetado nenhum valor de convênios, porque geralmente quando a gente já faz o orçamento, nós temos o MIT e o FEHIDRO assinado. Então, nós não temos. E também a creche, que está também projetada, mas a gente não tem um convênio. Então, o que nós fazemos? A gente está colocando agora, mandando para o Legislativo, quando já assinados os convênios. Pelo menos fica uma coisa mais segura, né, de acontecer, porque às vezes a gente manda um projeto antes e não acontece. Então, daí as peças já começam não sendo muito fiel. Né? Terezinha, uma colocação aí. A respeito do MIT, ele entra na LOA? Não. Ele não fora, entrou, né? Ele não entrou no MIT, não entrou, nem o MIT nem o FEHIDRO, que são recursos que todo ano vem para o município. Mas eu sempre coloco quando já está assinado o termo de parceria, né, de convênio. Esse ano ainda não aconteceu. Então, eu não tenho como classificar essas duas fontes de recurso. Assim que for assinado, a gente vai encaminhar para o Legislativo para aprovação. Tá? E aí, o total desses investimentos deu 2.444.000, tá? Desses valores que a gente projetou aqui e passamos para vocês. Coloco à disposição, se tiver alguma colocação, alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta já sobre os valores apresentados ou sobre os programas de governo? Que daí eu já passo a palavra para o Jorge, que nosso orçamento, né, do município também é composto do executivo e o do legislativo, né? Faz parte de um orçamento só e uma fatia também para a manutenção do legislativo, e o Jorge pode explanar melhor sobre o seu planejamento para o ano de 2025. Primeiramente, antes de falar... Só antes do Jorge explanar, esse orçamento é um orçamento, na realidade, feito numa questão bem segura, né? Os recursos que estão aí, né? Tipo assim... Com certeza. Não está nem... Não é projetado nem número de emendas, nada, né? Não. Como igual o MIT, que é uma coisa que vai vir e não está porque não assinou o convênio. Né? Então como se fosse bem realista. Bem realista, bem fixa, né? Bem realista. Dentro disso, ele é baseado já num gasto do ano anterior, né? Se ele for assinado esse ano e já tiver um projeto, a gente pode daí manda a lei para vocês e depois faz a alteração pode reprogramar, na verdade, em janeiro ela... Do que está aqui, por exemplo, do que vocês projetaram isso, o 2025, baseado do gasto de 2024. Sim, 2024, Sim, e incluindo esses programas que eu acabei de apresentar, que são investimentos, são novos projetos, tá? As demais manutenção é tudo baseada, calculada no que aconteceu em 2024. Mas você disse se o MIT for assinado em 2024, mas vai vir o recurso em 2025? É essa a sua dúvida? Dos investimentos, não. O gasto fixo mesmo. O gasto fixo. Fixo com base no que nós estamos executando hoje. No ano anterior, né? Isso. O município, ele recebe algum
alguma verba sobre essa questão ambiental, por exemplo, assim, ROIDs, alguma coisa, porque a gente, por exemplo, é 80% Mata Atlântica, é aquele Sim. negócio muito bonito de se falar. Hoje o município recebe alguma verba? Recebe já. Ela vem embutida no ICMS, tá? Tanto é que o governador atual, ela mudou um pouco a legislação, tá? Tem uma nova legislação, considerando o meio ambiente numa percentagem, tem todos os índices, e que chegamos no índice final. Então, ela tem uma parcela a mais, que se a educação melhorar o índice, isso, conseguir, aumenta mais 10% o valor do ICMS, mas está tudo embutido no ICMS. O Estado faz o cálculo de área verde, no caso, né, a Secretaria, e de área inundada também, acho que não é. E área inundada também que nós ela temos. Começa o quê? Ela então, começa... ela já muda o cálculo, né, do valor para vir. Ela é composta por o quê? Ela é composta pelo valor adicionado do município, o que é? As riquezas geradas no município, tá? Nós aqui, graças a Deus, temos a CBA, que ela participa com um valor assim, bem expressivo no valor adicionado. Com a receita tributária, nossa é pequena, mas ela faz parte. Daí vem a área inundada, a área preservada e agora o meio ambiente. Tá? Okay. Ela é... ela... para esse plenário, né? Tá. Para essa casa legislativa, que é importante, sim, a manutenção constante das estradas. É previsto, sim, está previsto no orçamento já os valores com base nesse ano e também com mais melhorias, com certeza. Mas como você já mesmo disse, a área rural é muito extensa, então a hora que talvez conserta um lugar já está ruim o outro, né? Por conta do nosso clima também, tem uma série de fatores. Mas está previsto, sim. Tá? A manutenção constante, como já está sendo feito, e também para melhorias, com certeza, da manutenção das estradas. E nós temos até uma classificação distinta para a conservação das estradas, programada no orçamento. Tá? Alguém tem mais alguma questão? Agora sim, Jorge. Maravilha. Primeiramente, eu quero informar os nobres vereadores presentes que ofereceram as emendas positivas, independentemente de estar no legislativo ou não, as emendas de vocês são obrigatórias. E como o próprio vereador Jean e o vereador Jean Aguinello, que o ano que vem não estarão aqui, mas a emenda de vocês, ela é válida e vocês podem, independentemente do cargo eletivo ou não, exigir e acompanhar a aplicação delas. Essa informação é importante, porque às vezes, não, o vereador não foi eleito, ou não é candidato, ou não quis ser candidato, a emenda dele vai para a gaveta. Não vai. A emenda é impositiva, ela tem que ser executada do dia 1º ao dia 31 de dezembro de 2026, independentemente de quem seja o prefeito. O ator. É 25, desculpa. Que eu falei quando?
Oh, meu Deus, já estou em 2026 já, mas tá bom. Então, é importante isso, para que o senhor saibam e a população também. Em relação ao legislativo, a gente faz o orçamento dentro da realidade, da nossa realidade. E como o orçamento público ele não pode ser subestimado por imposição da LRF, por isso que ele é feito ali justo, porque antigamente, antes da LRF, se fazia um orçamento lá em cima, né? Que é orçamento lá em cima, mas não arrecadava o que eles orçavam. Então tinha um orçamento muito além daquilo que realmente era a realidade. Com a lei de responsabilidade fiscal, isso acabou, né? Então o município é até punido se ele fazer um orçamento além daquilo que ele realmente vai arrecadar. Da mesma forma, o legislativo ele tem que seguir o artigo 29 da Constituição da República, que limita 7% da receita corrente, aliás, da receita tributária e transferência, que é a terceira receita, né? E claro que o legislativo fez o seu orçamento bem abaixo desse limite, dentro da sua realidade. Até porque eu também não posso fazer um orçamento, mesmo que eu tenha direito dos 7%, eu não posso fazer esse orçamento se eu não vou gastar, se eu não tenho aonde investir. E se eu devolver um valor muito alto, o tribunal pode até nos dar punição, tendo em vista que nós também fomos além daquele que... Como teve outros municípios que foi feito assim, aí faz lá em cima e para fazer média, devolve só para dizer que devolveu. Isso não é aceitável e nós aqui fizemos dentro dessa realidade. Dentro dessa realidade, nós não podemos ultrapassar 6% com despesa de folha de pagamento e encargos. Claro que nós estamos no patamar de 2,31, bem abaixo, e também, o artigo 29 da Constituição da República, eu não posso gastar mais que 70% com folha de pagamento do orçamento da Câmara. De maneira que nós fazemos dentro disso. O orçamento da Câmara é feito para as despesas legislativas e nada com irresponsabilidade. Tudo investido no prédio, na tecnologia, na informação, até porque somos cobrados a atender todo tipo de exigência de transparência, de modernidade, de transformação, de tudo isso, né? Se a gente transmite a sessão, não é por bonito, é porque é uma necessidade. Se a gente tem um site que tem que estar lá todas as informações que sejam acessíveis à população, não é luxo, é necessidade e é obrigatoriedade. Tudo isso custa. Então a gente faz o orçamento dentro dessa condição, sem exagero, sem nenhum tipo de gasto desnecessário, dentro das nossas necessidades. Tanto é que são 35 anos de Câmara e nenhuma conta rejeitada. Por quê? Porque as contas sempre foram feitas dentro daquilo que realmente é necessário do Legislativo. Falo isso porque alguém pensa que aqui é uma farra do boi. Não é farra do boi, não. Aqui realmente é feito dentro da responsabilidade e com a responsabilidade fiscal e atendendo todos os limites constitucionais. De maneira que a Câmara não faz nada além daquilo que deve ser feito. É claro que quando passa de um mandato para o outro, sabe que muda as despesas, não porque alguém vai fazer despesa nova, porque temos aí, como que diz, infração, temos outras coisas a mais e outras exigências. Legislação é todo dia. Eu a turma da contabilidade sabe disso, a gente é bombardeado todo dia com pedido de informação, tá? Pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, e eles querem saber, tem que informar, você tem que ter condições para isso, tem que ter ferramenta para isso, tá? Eles exigem que a gente enxuga, mas você tem que dar conta do mesmo jeito. De maneira que a gente está aí, informando, trabalhando, e como diz, seria gostoso chegar aqui, só abrir sessão, encerrar a sessão e está tudo bem. Não é isso. A estrutura disso aqui, filho, é muito complexa. E cada dia mais está tendo complexidade para poder operar, né, em face da tecnologia. De maneira que, sentando junto com a contabilidade municipal, através da Ana Terezinha, a equipe aqui, a gente pôde fazer um orçamento dentro da realidade, sem exagero, e para que o legislativo possa funcionar. Porque o legislativo não é um órgão inferior. O legislativo não é um órgão subalterno ao executivo. O legislativo é um poder que tem responsabilidade de legislar, de fiscalizar e de tomar providência, caso necessário, em relação a qualquer serviço público,
Como eu disse, a caneta está na mão do prefeito, mas quem coloca a tinta é o legislativo. Sem o legislativo colocar a tinta, ele não pode escrever. Tanto é que se o legislativo não aprovar o orçamento, o município não terá orçamento. De maneira que o legislativo ele é um poder que serve à sociedade. E os vereadores que aqui estão e o que virão, trabalham dentro dessa prerrogativa. De maneira que todos... Agora, se eu não preparar a casa para atender as demandas da população através dos vereadores que vêm, como que eles vão trabalhar? Então nós temos que fazer de forma que todos possam verdadeiramente servir a população com dignidade, mas com responsabilidade, porque o dinheiro público demanda responsabilidade. De maneira que essas são minhas informações e também esclarecimento aos vereadores presentes, à população presente, e à população via internet, e continuaremos trabalhando de uma maneira que o legislativo continue sendo um órgão, um poder que leve à população mais informações possível. Hoje, qualquer cidadão que estiver na sua casa, com o seu celular, com o seu computador, ele entra e sabe o ofício que o vereador fez, para onde ele mandou, a resposta que ele teve, o requerimento que o vereador fez, a resposta que ele teve, a indicação que ele fez, e se aquilo foi feito ou não, o projeto de lei que ele fez, se foi aprovado ou não foi aprovado, por que não foi aprovado, está todo no sistema, à disposição de qualquer cidadão. Se você entrar num site de qualquer outra Câmara, você vai ver a dificuldade que você tem para você localizar um documento. Da Câmara Itapiraí não tem labirinto aqui. Tanto é que o tribunal, na última análise, nos deu uma boa porcentagem de viabilidade e de que o site da Câmara é bem acessível. Não tem ali para acessar uma informação, tem que ir no seu lugar, cai a conexão. Não. Clicou na cara do vereador, no rosto, desculpe falar, no rosto do vereador, você sabe tudo que o vereador fez. Está lá. O povo está sabendo. Mas como faz isso? Com investimento, com responsabilidade e com um orçamento que realmente tenha condições para fazer isso. De maneira que continuaremos investindo no legislativo para que ele seja cada dia melhor e mais próximo da população e que cada vereador que aqui assumir tenha condições de trabalho, ferramenta de trabalho para atender a população. É essa a minha fala e agradeço a contabilidade, agradeço a equipe técnica que nos ajudou e também o nosso contador, que é o Charles, que é o responsável pela contabilidade dessa casa e que tem trabalhado juntamente com a dona Terezinha para fazer isso. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao legislativo, estou à disposição para responder. Ô Jorge, é só para deixar claro aí, qual que é o valor que vai ser... Esse ano, 1.656.000. Isso 2025, né? 2025. 1.656.056. 56. E o de 24 tinha uma... de 24 esse ano, 1.540.000. 1.540.000. Teve um pequeno acréscimo, tendo em vista que o ano que vem é tudo novo, né? Inclusive a nova fixação. E eu tenho que estar dentro da lei, né? Mas, como disse, né? Sempre com responsabilidade e transparência. Está lá no site, para quem quiser ver os gastos do Legislativo e sem labirinto. A pessoa entra lá, sabe tudo. É essa a nossa, né, missão. Alguém mais tem alguma questão? Uma última explanação, né? Todas as peças orçamentárias nós hoje discutimos, né? E vimos a lei orçamentária anual, que é a proposta do Executivo, né? Então, agora nós vamos enviar a esta casa a proposta do Executivo para poder ser votada, feito com responsabilidade, como o Jorge muito bem lembrou, e de acordo com a lei, né? Às vezes a gente acha que a gente imagina coisas ou cálculos da nossa cabeça, não. São cálculos baseados em índices, né, nacionais, então é feito tudo de forma legal. A proposta do Executivo da LOA de 2025. Eu agradeço novamente, Jorge, obrigada pela disponibilização da casa. Agradeço a presença de todos aqui presentes, vereadores. Lembrando que esse orçamento é para o ano inteiro, viu? Não é para um mês, não. É o ano inteiro dividido em 12 parcelas, tá? Dá 130 mil por mês para pagar tudo, né? Então, falando, meu Deus, né? Aqui não é Câmara de Sorocaba. Câmara de Sorocaba, esse ano acho que chega nos 70 milhões ano, imagine só, é quase o dobro do Itapiraí.
a peça orçamentária, na verdade, ela é muito complexa, né? Vocês vão ver que vai chegar aqui muitos anexos, mas quem tiver vontade de conhecê-la também vai estar, né, no site, na transparência, né? Também todos os anexos e todos os códigos. A apresentação de que hoje é uma audiência, né? Uma audiência feita para a população e para as pessoas comuns, né? Não técnicos contábeis como a gente, para trazer códigos e, enfim, códigos de recurso. Mas as peças, mesmo as peças complexas, quem gostar, quem quiser, né, saber, vai estar também no site, na transparência, no site da prefeitura, na Câmara também. Todos os anexos, como eu disse, é uma peça bem complexa, mas é feito com todo o cuidado e toda a transparência possível também, né, da nossa proposta para 2025. Bem lembrado, Maristela, que assim que o projeto for protocolado na Câmara, que é até o dia 30 de setembro, data máxima, né, porque se não protocolar até dia 30, o Executivo tem que operar com o orçamento desse ano. Então, dia 30 é protocolado, assim que protocola na Câmara, já vai para o site, projetos, anexos, à disposição da população. Depois de aprovado, sobe para a Prefeitura, fica no site da Câmara e depois também no site da Prefeitura para cada um examinar da melhor forma possível. Mas, como eu disse, né, foi feito de forma bem coesa. Lembrando que esse orçamento é uma estimativa dentro da realidade, mas ele pode crescer com convênio, emendas, tudo isso que vem para o município, que aí é demanda de vocês, vereadores, como nesse mandato, esses vereadores buscaram emenda para arrebentar, e foi uma maravilha. Eu nunca vi tanta emenda que esse legislativo conseguiu no orçamento do município operado pelo Executivo. Eu agradeço a presença novamente de todos e nós podemos encerrar a nossa audiência pública da Lei Orçamentária Anual para 2025. Obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada pela presença. Obrigada pela presença. Boa noite.